Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, a semana que só está começando. Feliz domingo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. E eu declaro que você vai ter uma semana incrível, maravilhosa, cheinha de sims. Eu profetizo, porque a Bíblia diz assim, olha só que coisa, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, para cada promessa, estando em Cristo, já tem um sim. E nós declaramos amém. Assim seja, assim será. Você pode dizer isso? Sim, eu creio. Amém. Amém. Diga amém. Amém. Para cada promessa já tem um sim e eu digo amém. 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 Diga amém. Porque Deus tem um sim para você. Deus tem portas abertas para você. Como está em Isaías 45, ele disse, eu vou adiante de você. E eu arrebento com as portas de bronze, com todos os impedimentos, eu vou derrubar todos eles. Tem uma porta ampla e eficaz. Tem inimigos, mas você já tem um sim de Deus. E você não vai focar inimigos, você vai focar a promessa. Deus tem um sim para você. Levante-se com confiança, decidido a dar passos de fé. Ei, o diabo quer as pessoas com medo. Mas Deus conhece o fim antes mesmo do começo, desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Desde o início eu já conheço o fim. Então Deus já conhece o fim. Como é que tudo vai terminar se você crer? Em bênção. Você vai viver as promessas. Gente, eu vivo testemunhando aqui que se me contassem aí, sabe, há 30 anos, que eu estaria aqui neste lugar fazendo o que eu estou fazendo, seria muito difícil de acreditar. Eu não tinha mente para alcançar. Mas eu decidi crer naquilo que era impossível, que estava distante, longe do meu alcance. E hoje, eu simplesmente continuo crendo. E eu não vou ceder para tudo que o diabo quer colocar em cima de mim, jogar em cima de mim. Impossibilidades, medo, embaraços. Ele quer que as pessoas desistam, que as pessoas
parem, porque Ele ama vê-las frustradas, perdendo o chamado delas, o destino delas. Mas nós não vamos permitir isso. Você sabe que eu falo muito dessa história porque ela me impacta. Quando eu leio Números 13, 14, e eu vejo aquele povo diante da promessa, diante do sonho, simplesmente tirando o olhar de Deus e colocando no inimigo, nos gigantes, adotando uma mentalidade de gafanhoto. Né? Eles disseram, nós éramos como gafanhotos diante de nós e diante deles. Como diante deles? Eles deduziram. Porque Raabe disse que o povo estava com tanto medo que o coração assim derreteu, desmaiou. Quer dizer, o inimigo estava com medo deles. Eles estavam com medo dos gigantes, os gigantes com medo deles por causa do Deus de Israel. E quando eles passaram, aqueles 10 espias, passaram aquele relatório negativo e contaminaram toda a comunidade, toda a nação. E agora só se viu o quê? Choro, lamento e frases como vamos voltar para a escravidão. Não havia túmulos no Egito? Por que que o Senhor nos trouxe para cá? Agora, nossas famílias vão se tornarão despojo de guerra. Vamos levantar um líder que nos leve de volta para quê? Para a escravidão. Aliás, você vê esse comportamento lá desde o capítulo 13 de Êxodo. Quando eles falam diante do Mar Vermelho, os egípcios de um lado, o Mar Vermelho do outro, não havia túmulos. Nós viemos para cá para morrer? É melhor sermos escravos dos egípcios do que morrer aqui. Quer dizer, eles já haviam, a mentalidade era tão escrava, que eles estavam dispostos a viver entre aspas, na segurança da escravidão. Eles estavam dispostos a viver eternamente escravos, porque era o que eles conheciam. Eles se sentiam seguros naquele lugar, como muita gente. Tem gente que tem medo de rumar para algo novo porque é desconhecido. Tem medo. E aí aceita menos. Aceita a escravidão, aceita o lugar que para elas é ruim, mas é seguro, porque é o que elas conhecem, é o que é familiar. Elas preferem a segurança da escravidão do que a liberdade, porém, carregada de desafios. A liberdade, ela vem cheia de desafios e responsabilidades. Então, eles preferiram a terrível falsa segurança da escravidão do que a liberdade com responsabilidade. Porque liberdade vem carregada de responsabilidade. E eles não queriam assumir responsabilidade. Eles estavam acostumados com alguém que dizia o que eles deviam fazer e comer, como eles deviam viver. E quando eles estavam diante da liberdade, de um novo tempo, eles temeram. Eles temeram a liberdade.
Porque a liberdade vem tomada de responsabilidade. Ser livre é assumir responsabilidade. Por decisões, por escolhas, é assumir riscos. É ir para algo novo. É fazer muitas vezes o que você nunca fez e que às vezes tem um monte de gente dizendo para você que você não deve fazer, que é perigoso, que é assustador, que você pode se dar mal. Porque você tem que lembrar que tem muitas pessoas que elas não querem enfrentar. Elas não querem. E elas não querem que ninguém enfrente. Elas não querem romper e não querem que outras pessoas rompam também. Elas não querem fazer algo novo e não querem que outras pessoas façam também. Elas têm medo dos enfrentamentos e elas se frustram porque elas não fazem nada novo, elas não enfrentam, elas não rompem, mas elas não querem que outras pessoas rompam. Tem muita gente que é egoísta. Aqueles 10 foram as pessoas mais egoístas. Eles temeram, eles tinham uma mentalidade escrava, eles ficaram com medo de avançar e aí buscaram apoio, contaminando todo o resto. E o restante acabou se submetendo àquele relatório negativo e definindo a vida com base na opinião de 10. Entendeu? Enquanto que tinham aqueles dois, Josué e Caleb, dizendo, vamos, subamos, é certo que venceremos. E os outros dizendo, não, nós não podemos. E eles rasgaram as roupas e disseram, nós vamos devorá-los como pão. A proteção deles se foi. Deus não está com eles, está conosco. Mas eles falaram até de apedrejá-los. Calem a boca, porque senão nós vamos apedrejar vocês. Então tem gente que é assim. Quando você não faz o que eles querem, eles agora querem te apedrejar. Quando você decide sair do meio da multidão e pensar diferente, fazer diferente, a atitude é de apedrejamento. Eu vou te apedrejar. Eu vou te rejeitar. Né? Esse é o comportamento. Quem já não foi rejeitado e apedrejado por familiares por tomar uma decisão diferente deles? Eu já fui. De gente que você jamais imaginaria que ia te apedrejar e ficar contra você simplesmente porque você decidiu romper, fazer diferente. Fazer o que eles não têm coragem de fazer. Fazer o que eles têm medo de fazer. Aí eles têm medo, eles não têm coragem, eles preferem ficar naquele mundinho que eles consideram seguro, que é familiar para eles, do que assumir riscos. Ir para coisas novas. Só que também eles estão infelizes e frustrados. E aí eles se enchem de inveja, porque já que eu não estou fazendo, você também não vai fazer. Gente, eu já vi isso diante dos meus olhos, eu já vivi esse tipo de experiência. Sabe? Da pessoa deixar claro para você. Não, se eu não faço, por que você vai fazer? Não, se eu tenho medo, se eu discordo, eu também não acho que você tenha que fazer. E se você for ouvir essas pessoas, você vai terminar a sua vida, vai tombar no deserto, igual elas têm tombado, vai viver uma vida pequena, cheia de frustrações, infeliz.
Porque simplesmente você, quando teve oportunidade de avançar, de romper, não fez. Não fez porque permitiu que algo te segurasse. Uma opinião, o medo de ser criticado, o medo de ser rejeitado. Não quer contrariar alguém. Eu me lembro de uma mulher que disse assim para mim: eu queria muito fazer tal coisa, mas as minhas irmãs, ela tinha 4 irmãs, covardes, invejosas, diziam para ela que ela não podia, e que ela não podia, e que ninguém da família tinha feito aquilo que ela não podia. E ela queria romper, mas olha a expressão, nunca me esqueço dessas expressões, sabe? Porque eu já ouvi várias vezes gente dizer isso. Eu já ouvi gente dizer assim: eu não faço porque a minha mãe não quer. Eu estou falando de gente de quase 50 anos. De pessoas de quase 50 anos. Dizer assim: eu não faço porque, sabe, minha mãe não quer que eu faça. Então, igual essa mulher, as minhas irmãs não concordam. Gente, quer uma atitude mais egoísta do que essa? Eu não tenho coragem de fazer, e agora eu travo a vida dos meus filhos, porque eu não fiz, eles não vão fazer também. Eu não tenho coragem de romper, eu não quero que eles rompam também. Isso é uma atitude egoísta. Quantas pessoas que estão frustradas, porque todas as vezes que tiveram oportunidades de romper, não romperam. E aí elas não querem que outros rompam também. É triste. E sabe, essas pessoas egoístas, elas são invejosas. Elas se incomodam quando elas encontram alguém com coragem, com a coragem que elas não têm. Que elas nunca tiveram. Então, assim, quantas vezes eu já tive que botar assim, limite em pessoas, até em familiares, ninguém vai dizer o que eu vou fazer, eu não vou fazer. Não pedir a sua opinião. Não, porque às vezes você tem que ser muito firme, você tem que ser direto. Tem que dizer, não te pedi opinião. Você não é para você, é para mim. Então me respeite. Respeita a minha fé. Respeita as minhas escolhas. Eu não venho aqui dizer como você deve viver a sua vida, e eu também não vou aceitar que você diga como eu devo viver a minha vida. Ponto final. Sabe? É preciso você se levantar e dizer: peraí, te amo, tenho respeito por você, mas vamos parar por aí. Essa é a minha vida, é o meu momento, é o meu tempo, é o meu destino, é o meu chamado. E eu não vou perder o meu destino, o meu chamado, por causa da sua opinião, por causa do seu medo. Porque você não concorda, porque você não quer. Então, limite-se a guardar isso aí para você. Porque eu não vou deixar de viver, de fazer, de enfrentar. Né? Olha que coisa absurda. Era melhor ficar no Egito, sermos escravos dos egípcios. É melhor continuar escravo uma vida inteira do que, ainda que morressem, o que não ia acontecer, mas livres. Eu não vou viver. Isso você chama de vida? Pois é vida? Não é. Viver escravo, desejando
fazer coisas na vida e nunca fazê-las por medo? Porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou de covardia ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, coragem, de amor e de bom senso e disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Isso é o que nós recebemos de Deus. O espírito de coragem, de amor, de disciplina, para vivermos uma grande vida, para cumprirmos com o nosso destino, estarmos no nosso propósito, cumprirmos com o nosso chamado. Jamais, estando diante do sonho de uma vida, dizer agora não, vou desistir, eu vou voltar, eu vou levantar um líder para me levar de volta. Esse pessoal era tão terrível, tão covardes, que eles precisavam levantar um líder. Que líder seria esse, né? Pior que eles, né? Capaz de levá-los de volta para a escravidão. Deus já tinha tirado eles da escravidão. E agora eles estão à procura de alguém que os leve de volta para a escravidão. Que tipo de gente é essa? Que tipo de pessoa é essa que te leva a retroceder, que te leva de volta para um lugar que Deus já te tirou, já tirou você? Não deve ser uma boa pessoa jamais. Então, em nome de Jesus, para cada promessa, Deus já tem um sim e um amém. Levante-se com fé, com confiança, se encha de esperança, seja um prisioneiro da esperança. Deus conhece o final antes mesmo do começo, de começar. E o que Ele preparou para você é grande. Não deixa nada te segurar aí e nem te levar a retroceder. Levante-se e avance para o seu destino. Vá para a liberdade com responsabilidade. Sim, Deus tem liberdade para você. Sim, Deus não quer você na segurança da escravidão, mas no lugar da responsabilidade que traz liberdade. Na liberdade com responsabilidade. Deus quer que você avance e não permita que algo te segure nesse lugar. Deus tem um sim para você. E Ele quer que você tenha coragem. Coragem de ir. Não olha para a direita nem para a esquerda. Não olha para problemas. Não fica olhando para lá e para cá. Sabe, eu disse muito no período da pandemia para as pessoas enfrentarem, não pararem suas vidas, porque elas iam se arrepender. E até hoje tem gente que me fala isso. Gente que se arrepende terrivelmente de ter cedido para tudo que estava ouvindo. Outras, foi o melhor período da vida. Foi quando elas mais cresceram. Então eu tenho dito a mesma coisa. Tem gente que está olhando para o governo, para a economia, olhando para lá e para cá. Eu falo, tira o olhar disso e vá viver o que Deus tem para você, porque amanhã você vai se arrepender de não ter dado lugar à fé. A palavra de Deus, fica com a palavra de Deus. O que Deus está falando com você hoje, agora? Siga a palavra, seja norteado por ela e avance em fé, porque para cada promessa Deus já tem um sim e você vai dizer amém. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração.
Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra, Senhor, tenha transformado a vida dela, o entendimento dela, dado força. Que ela já tenha possuído o espírito de coragem, de amor, de equilíbrio, já tenha se levantado. Decidida a ficar com a sua palavra, com o seu chamado. A estar no propósito, no caminho do destino dela, a fazer o que o Senhor a chamou para fazer. Que ela já tenha se levantado com a decisão de que ela vai romper com opiniões negativas, que ela não vai terminar a vida dela num lugar de frustração porque temeu, porque cedeu para as opiniões. Que ela creia. Que ela decida a vida dela agora. Passa do teu sangue sobre ela. Cubra ela com teu sangue, Senhor. E que ela receba a força que precisa para viver os rompimentos necessários que vão levá-la à realização de sonhos e projetos grandiosos. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. E eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de definições, de rompimentos, de alegrias, de paz, de pessoas cheias de esperança, renovadas, fortalecidas no Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio. Senhor, sábia, inteligente, criativa, empreendedora, corajosa. Que essa pessoa não fique aí falando negativo, que tudo tá caro, que não dá, que os impostos são altos, mas que ela simplesmente diga: o Deus que começou a boa obra terminará e Ele vai me dar condições para tudo, para suprir tudo. Ele vai me dar condições para tudo. Se Ele me deu o carro, Ele vai me dar condições para um imposto. Se Ele me deu a casa, vai me dar condições para o imposto. Ele me deu um negócio, vai me dar condições para os impostos. Se Ele me deu isso, me deu filhos, Ele vai me dar condições de criá-los e educá-los e alimentá-los. Ele colocou algo na minha vida e Ele vai me dar todo o suporte para conduzir isso. É isso que tem que sair da boca de cada pessoa, de cada cristão. O Deus que me trouxe até aqui vai continuar me levando. O Deus que me deu isso aqui vai me dar condições para manter. O Deus que me levou a dar esse passo de fé para a aquisição desse imóvel também vai me dar condições para mantê-lo. E assim por diante. Que essa pessoa ande por fé, porque o justo viverá pela fé. Que ela libere palavras de fé, que ela fale pela fé. Porque na boca está o poder da vida e da morte. Levanta mais semeadores que precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido fortalecidas com essa palavra, que esse programa tenha aberto os olhos de muitas pessoas e as movido do lugar para um lugar mais alto, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje, às 9, a reunião das primícias para os comprometidos, para a família amada de Deus. Pega a sua família, traga um convidado, esteja entre nós, porque vai ser um prazer recebê-los. Conta com a gente. Você sabe que é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.